Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão pública virtual do CERJ. Como nós sempre fazemos, antes de iniciar propriamente o estudo da noite de hoje, vamos ler uma página de ambientação. E a nossa página de ambientação da noite de hoje está no livro Na Sublimação da Alma, ditada pelo Espírito Irmã Maria do Rosário, a psicografia de Lúcia Cominato. E o título de nossa página é Falando de Fé. Crê firmemente, crê em Deus, Pai, crê na vida que tens, crê em ti mesmo. Para aquele que tem fé, nenhuma dificuldade é obstáculo que não possa transpor. Nenhuma dor é sofrimento que não se consiga suportar. No teu caminhar terreno, prossegue lutando com todas as forças que possas trazer em ti, aceitando com resignação e coragem toda taça de amarguras que a vida te obrigue a sorver. Aprenderás com as lutas a ser mais forte interiormente e com os sofrimentos crescerás em humildade e paciência. A vida se constitui de trabalho constante, de problemas a superar, de dores a suportar, mas também de alegrias e esperanças a renovar a nossa vontade de crescer. Se a fé remove montanhas, como ensinou Jesus, e se a cultivares dentro de ti, conseguirás vencer as montanhas das dificuldades a transpor, sem te entregares ao desânimo ou ao desespero, quando as coisas se fizerem mais difíceis em teu viver. Lembra-te, porém, de que as montanhas mais difíceis a superar são justamente aquelas que trazemos dentro de nós, as nossas fraquezas e imperfeições. Com fé, vencerás o egoísmo que ainda te aprisione aos próprios interesses, o orgulho que te leve a falsas condições de superioridade perante os teus irmãos. Com fé, superarás todo o receio de te mostrares renovado interiormente e diferente daqueles que persistem nos caminhos ilusórios da vida. Com fé, não te envergonharás perante aqueles que te julgarem um fraco, por já saberes perdoar, ao invés de revidar as agressões sofridas. Com fé, terás a consciência tranquila por reconhecer que estás a seguir as pegadas do Mestre Jesus, na certeza de estar caminhando ao encontro da sua divina luz pelas obras de caridade que souberes realizar. Muito bem, meus irmãos. Agora, então, quando terminamos a nossa leitura de ambientação, convidamos a todos para que elevem o pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhem a nossa prece de abertura dos trabalhos da noite de hoje. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, nos assistindo e nos auxiliando na realização de mais esses trabalhinhos na seara do Mestre Jesus. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos oferir o melhor de tudo que será dito, estudado e explanado na noite de hoje. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, começa agora a nossa sessão pública virtual do CERJ. Né? Bom, a nossa temática da noite de hoje é um livro. E é justamente um livro muito, muito conhecido de todos nós. Trata-se do livro Nosso Lar, né? Esse livro que todos, ou pelo menos grande parte de vocês, já deve ter lido,
ou pelo menos já deve ter ouvido falar, né? Nosso Lar, efetivamente, é um marco na literatura espírita, né? É um livro que já vendeu milhares de cópias e que é realmente extremamente importante, porque nos trouxe também revelações, de uma certa forma, nunca antes realizadas com tanta clareza e com tanta riqueza de detalhes. Bom, mas vamos então iniciar, não é? O nosso estudo dessa noite falando justamente do autor espiritual dessa obra. O autor espiritual da obra Nosso Lar chama-se André Luiz, que efetivamente é um pseudônimo, porque André Luiz foi um conhecido médico que atuava aqui no Rio de Janeiro. Então, ao escrever essas obras do plano espiritual, ele optou por utilizar um pseudônimo. O pseudônimo escolhido foi André Luiz. Então, André Luiz é o autor espiritual da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção, que retrata exatamente como o mesmo nome diz, a vida no mundo dos espíritos, é composta por 13 obras que foram psicografadas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Ao desencarnar, André Luiz permaneceu no umbral. Umbral, como vocês sabem, é uma região densa do plano espiritual, habitada por espíritos infelizes e sofredores. E André Luiz permaneceu nesta região durante 8 anos. Após esse período de 8 anos, ele foi recolhido por trabalhadores do bem, graças à interferência de sua mãe desencarnada, um espírito mais evoluído que orou muito durante todos esses anos para que seu filho pudesse mudar a sua maneira de agir e pedir ajuda a Deus para sair da situação aflitiva em que se encontrava. E, de fato, houve um dia em que André Luiz, extremamente cansado de tanto sofrimento, orou de forma extremamente sentida. E nesta oração, ele acabou conseguindo, em virtude desta oração, com muito sentimento e muita fé, ele acabou conseguindo divisar os amigos espirituais que constantemente estavam em missão em nosso lar, e assim pôde ser recolhido, né? André Luiz, então, foi recolhido e passou a habitar a cidade espiritual, cujo nome é justamente o título do nosso livro, a cidade espiritual, chamada Nosso Lar. Esta cidade fica situada na psicosfera da cidade do Rio de Janeiro. Depois de algum tempo, por seus próprios méritos, André Luiz obteve permissão dos espíritos superiores para que ele pudesse relatar a nós, habitantes do plano físico, todos os aprendizados que ele colheu em nosso lar. E assim, sob a tutela do Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier e de outros benfeitores espirituais, André Luiz deu início à sua sublime tarefa de esclarecimento à humanidade com relação à vida após a vida, ou seja, ao mundo dos espíritos e ao que todos nós iríamos encontrar após deixarmos o nosso corpo físico. Vamos falar agora das características dessa obra. Bom, o título, como já foi dito, é Nosso Lar. É uma obra que tem 50 capítulos. 50 capítulos relativamente curtos, tratando de diversos assuntos. O livro, em sua edição inicial, tinha 281 páginas, né? Isso vai variar um pouco de uma página ou outra a mais, dependendo da edição e, naturalmente, do tamanho das letras, né, em que será impresso. A primeira edição de Nosso Lar saiu em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Inclusive, no livro,
André Luiz relata a preocupação dos amigos espirituais com relação a este terrível confronto entre as nações. Né? A primeira edição de Nosso Lar, foi feita pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. E em 2003, a obra já havia alcançado a expressiva marca de 1.500.000 exemplares. Hoje, em 2023, naturalmente que este número já foi em muito superado. Né? Em 3 de setembro de 2010, o filme Nosso Lar, né, que foi uma adaptação da obra de André Luiz e Chico Xavier, veio a público. Né? O diretor do filme é Wagner de Assis, e no papel do espírito André Luiz, nós tivemos o ator Renato Prieto. O filme Nosso Lar foi lançado no Brasil com grande sucesso e, posteriormente, também em diversos outros países do mundo. Vamos falar, então, da colônia espiritual Nosso Lar. Nesse livro, o autor espiritual André Luiz nos revela a existência de uma colônia espiritual denominada Nosso Lar. Nosso Lar é um local palpitante, pleno de vida e atividades. É uma cidade extremamente bem organizada e administrada de forma exemplar por espíritos superiores que estão naquela posição de administradores do local devido à sua evolução moral e espiritual. Eles ocupam posições de destaque por sua moralidade e não por qualquer outra coisa, como acontece aqui na Terra, né? No plano espiritual. As posições de destaque, de comando, são dadas aos espíritos que já atingiram um determinado patamar evolutivo e que têm o seu desenvolvimento moral bastante já elevado. Em Nosso Lar, espíritos desencarnados passam por estágios de recuperação e educação espiritual, supervisionada por espíritos superiores. Ou seja, em Nosso Lar são recolhidos espíritos, não é, que lá vão recebendo orientação para o seu crescimento, para a sua educação moral e espiritual. André Luiz descreve a sua escalada espiritual, ou seja, a evolução que ele vai conseguindo aos poucos, gradualmente, em Nosso Lar. Né? Ele nos relata desde a sua vivência nas regiões umbralinas, durante aqueles 8 anos em que lá esteve, né? Até a sua gradual recuperação na referida cidade espiritual do espaço. Em Nosso Lar, André Luiz tomou conhecimento de que a morte efetivamente não existe e que a vida continua do outro lado da vida, no plano espiritual, após a extinção do nosso envoltório carnal. Né? E com isso nós vamos vendo efetivamente que o nosso espírito, né? Nós sabemos disso, o nosso espírito ele é imortal. E o que perece é o envoltório de carne, é esta roupa que o espírito abandona quando efetivamente ela não tem mais condições de abrigá-lo. Então, o espírito abandona, né, a roupa que já não presta mais, a roupa que já não serve para abrigar o seu espírito e fica na erraticidade, não é, aguardando que lhe seja concedida uma nova oportunidade de reencarnação. No caso de André Luiz, ele, depois dos 8 anos que passou no umbral, está agora na colônia espiritual Nosso Lar, aguardando, trabalhando, estudando, se aprimorando, se aperfeiçoando, à espera de uma nova oportunidade, quando ele irá, então, reencarnar e dar prosseguimento
a sua evolução como espírito imortal que é. Vamos falar agora um pouquinho do resgate, né, e do trabalho de André Luiz. André Luiz foi socorrido, né, das regiões umbralinas pelo ministro Clarencio de Nosso Lar. E ali, a partir desse seu socorro recebido, né, a partir do momento em que ele foi levado a Nosso Lar, André Luiz começou a descobrir muitas coisas e começou a entender a importância, a necessidade, né, a necessidade de se modificar, né, a necessidade de fazer a sua reforma íntima. Dessa forma, ele superou o orgulho muito grande que ele havia cultivado durante o período de sua encarnação na Terra, quando ele foi um médico bastante conceituado, né? E passou a trabalhar humildemente como uma espécie de auxiliar de enfermagem nas câmaras de retificação da colônia Nosso Lar. Essas câmaras de retificação, elas são como grandes enfermarias que abrigam, né, espíritos ainda em sofrimento, espíritos que ainda não despertaram, já foram socorridos, mas que ainda não despertaram e ainda não conseguem viver normalmente na colônia Nosso Lar. Eles estão em tratamento intenso ainda. Lá, André Luiz vai aprender, né, muito sobre si mesmo e também sobre os outros. Ele, inclusive, vai encontrar nas câmaras pessoas com as quais ele conviveu quando encarnado. E isso vai mostrar a ele, né, o quanto ele teve um comportamento inadequado com relação a essas pessoas, né? E ele vai efetivamente, de uma forma bastante arrependida, se desculpar, pedir perdão a esses irmãos, né? Ele vai aprender, como eu disse, bastante sobre si mesmo e sobre os outros. E vai acabar por sepultar, aos poucos, o homem velho que ele ainda trazia em si, né? E aí vamos ver, né, o processo de renovação íntima que André Luiz vai ter durante o período em que ele está em Nosso Lar. São muitos aprendizados. E é muito interessante que André vai observar, né? Tem uma situação antes dele iniciar o trabalho nas câmaras de retificação, quando ele ainda estava sob tratamento, né? Ele vai, efetivamente, quando ele já se sentir melhor, em melhores condições, ele vai buscar, né? Ele vai buscar trabalho. Ele vai buscar fazer alguma coisa em Nosso Lar. E aí ele é encaminhado para conversar, né, com o ministro Clarencio. E lá, André Luiz ainda com aqueles vícios, né, da terra que a gente tem muitas vezes de não falar com clareza o que realmente desejamos, né, mas meio que disfarçar as nossas intenções, ele vai e diz, basicamente, para Clarencio que ele quer qualquer trabalho, que ele deseja trabalhar. Só que, no fundo, não era isso que ele queria. André Luiz, por ter sido médico na sua última encarnação, ele queria também, ele achava que teria condições de ser médico no plano espiritual, né? E aí, quando ele diz a Clarencio que ele queria qualquer trabalho, Clarencio diz para ele que não é bem assim, né? Que ele sabe que o que André deseja realmente é ocupar uma posição em Nosso Lar semelhante àquela que ele tinha quando estava na Terra. André sente-se envergonhado, né? Porque teve as suas intenções totalmente devassadas pelo amigo espiritual e bastante tímido, bastante envergonhado, né? Ele acaba por aceitar, né? Por se prontificar a se auxiliar a todos aqueles, né,
que estivessem ali necessitando de auxílio, seja em qualquer tipo de trabalho. E nesse momento ele vê, né, que a irmã Narcisa, que era uma enfermeira de nosso lar, estava tendo dificuldades, não é, com um dos enfermos que havia passado mal e havia efetivamente expelido, né, substâncias escuras, né, mal cheirosas e tudo mais, e Narcisa estava ali atarefada tentando limpar. André Luiz, então, larga tudo e vai auxiliar Narcisa na limpeza do chão, né? A partir daí, ele começa verdadeiramente o seu trabalho, né, de auxílio aos irmãos sofredores e enfermos nas câmaras de retificação e torna-se grande amigo de Narcisa, né, a doce enfermeira lá de nosso lar, né? E aí, durante o tempo em que ele não está trabalhando, André Luiz vai estudando bastante, né? E ele vai aprender uma visão nova a respeito do homem, né? A respeito do homem trino, que tem 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo, né? O espírito imortal, o perispírito, que é o corpo semimaterial que envolve o espírito, e o corpo físico, que é a vestimenta grosseira que envolve o espírito quando esse está encarnado. André Luiz vai lutar contra as suas tendências inferiores, contra todos aqueles vícios, não é, que ele trouxe da sua vida na matéria, né? E vai superar, né? E vai superar no sincero propósito de renovação íntima. Ele vai conseguir superar essas suas más tendências, né? Porque ele vai estar realmente imbuído do desejo sincero de se renovar intimamente. Desse modo, ele vai, então, abrir caminho para o futuro médico de almas que ele irá se transformar, né? Então, a gente vai vendo especificamente, né, a transformação em várias situações, em vários pontos, né, do livro. Nós vamos ter a oportunidade de observar o esforço do espírito André Luiz pela sua renovação, pela sua transformação, e como ele demonstra um grande interesse em aprender. Todo momento é um momento propício, é uma oportunidade que André Luiz aproveita para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no plano espiritual e sobre as atividades, não é? As capacidades que o espírito liberto da matéria consegue desenvolver. André Luiz vai aprender a volitar, André Luiz vai aprender, não é, a, de uma certa forma, ver o pensamento, né? Se comunicar pelo pensamento sem necessidade de verbalizar suas ideias, né? André Luiz vai efetivamente desenvolver habilidades espirituais que para ele eram até mesmo inimagináveis, né? Mas ele vai conseguir e vai se desenvolvendo e vai aprendendo muitas e muitas coisas. Ele tinha sede de conhecimento e era bastante aplicado, né, nos seus estudos, no seu interesse por aprender mais e mais. O livro vai abordar diversos temas muito interessantes, né? São temas de expressivo valor para quem deseja conquistar, ainda aqui na Terra, a paz no mundo espiritual, né? Um desses temas é justamente o suicídio inconsciente ou suicídio involuntário. Esse tipo de suicídio que André Luiz também vivenciou, porque André Luiz também chega ao plano espiritual como suicida, e inicialmente, quando no umbral, quando ele era acusado de ser suicida, ele ficava extremamente revoltado, porque ele
ele desenvolveu uma moléstia no estômago e desencarnou como consequência dessa moléstia. Então, ele não aceitava de forma nenhuma que ele fosse suicida, mas ele, de fato, foi. E há um caso muito interessante que, quando ele é recolhido do umbral e levado para nosso lar, ele está lá na enfermaria de nosso lar, recebendo tratamento, e um médico de nosso lar chega e vai examiná-lo. Quando o médico examina, o médico diz: pena que chegou aqui pelo suicídio. E aí ele fica de novo, né, bastante chateado, porque até ali estão dizendo que ele foi suicida, mas depois ele compreende o porquê. Por quê? Né? O suicídio inconsciente é resultante de nossas atitudes menos felizes quando estamos encarnados. Muitas, a maioria, talvez todas essas atitudes menos felizes não são condenáveis pela lei dos homens, mas são graves delitos, né, nos quais nós incorremos nas leis de Deus. E todas as vezes que nós cometemos esses delitos, né, nós cometemos esses deslizes na lei de Deus, nós, de alguma forma, estamos danificando o nosso corpo. Né? O nosso corpo. É como que cada palavra infeliz dita para alguém, cada atitude menos feliz dita para alguém, cada pensamento menos feliz, não é? Cada atitude de orgulho exacerbado, de vaidade, de desamor que nós tenhamos, o primeiro prejudicado somos nós. E aí, nessa sequência de prejuízos que nós mesmos causamos ao nosso corpo espiritual e físico, nós acabamos nos tornando suicidas inconscientes. Porque acabamos retornando à vida espiritual antes do tempo previsto no nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Porque o nosso comportamento vai desenvolver moléstias em nosso corpo físico que vão acabar nos levando a óbito, né? André Luiz, além de nos falar em nosso lar sobre o suicídio inconsciente, ele também nos esclarece sobre a aflitiva situação dos desencarnados situados no umbral. Fala da importância da oração sincera como recurso infalível para conseguirmos auxílio do plano espiritual superior, fala do amor como alimento das almas, fala da valorização do lar e da realização constante do culto do evangelho do lar pela família. Então, são diversos temas abordados por André Luiz e bem explicados para todos nós, né? Ao longo da leitura desse livro fascinante. Em determinado momento, né, da permanência de André na colônia Nosso Lar, depois de algum tempo que ele já está lá, ele vai receber licença de seus superiores para voltar à sua casa terrena, né, para fazer uma visita ao seu antigo lar. E, então, rever os filhos e a sua amada esposa Zélia. E aí, André Luiz, com essa permissão, ele vai sozinho. Ele vem para a crosta e vai para a sua antiga casa. Lá ele vai ficar profundamente abalado quando ele constatar as grandes mudanças ocorridas em sua casa. Ele vai também ficar muito incomodado, muito abalado, não é? Com o fato de que lá ninguém o ouve, ninguém registra a sua presença, ninguém percebe o seu amor e a sua saudade. Afinal de contas, é um espírito desencarnado e os encarnados, em geral, não têm a capacidade de ver, né, de sentir espíritos desencarnados, sobretudo de ver, né? André vai, com isso, compreender, né, que efetivamente ele está morto para o mundo, né? Ele está morto para o mundo e também para a sua querida companheira de outrora,
Zélia, que já se casou outra vez, já tem um novo companheiro, né? André Luiz, ao perceber essa coisa, ele até se desequilibra um pouco, né, pelo ciúme, né, de ver que a esposa tinha um novo companheiro, isso desequilibra um pouco, ele se vê nesse momento, quando ele tem esse mau sentimento, ele se vê de volta ao umbral. E aí, recordando de tudo que ele havia aprendido em nosso lar, ele consegue se reequilibrar e aí se vê outra vez na casa da Zélia. Na casa da Zélia, ele observa que o atual marido da sua esposa está doente, né? O nome do marido de Zélia atual é Ernesto. Ernesto está muito, muito doente e Zélia está muito triste, receosa de que ele venha desencarnar também, como André Luiz, e ela vai ficar outra vez viúva, né? Como eu falei, André, né, se reequilibra, relembrando tudo que ele havia aprendido em nosso lar até então. Tudo que ele havia aprendido sobre o amor ao próximo. E aí ele vai se desfazendo, né, daquele desencanto momentâneo que ele havia sentido quando chegou na sua antiga casa. E aí ele dará um verdadeiro testemunho da sua renovação, do homem novo que ele agora é. Ele vai passar, então, a considerar, ele vai passar a olhar a todos daquela casa com outros olhos. Ele verá a todos, inclusive a Zélia e a Ernesto, o novo marido de Zélia, né, como irmãos seus, irmãos em Deus, né? Membros da grande família universal, irmãos necessitados de todo o seu amparo e dignos de receber todo o seu amor, né? Obviamente, vendo a situação de Ernesto, André Luiz vai buscar, de alguma forma, colaborar na sua recuperação, né? E ele vai tentar fazer isso, mas ele não vai conseguir. Ele não vai ter condições, né, para tratar de Ernesto como deveria. Ele não vai ter esse conhecimento. E aí ele vai lembrar de sua grande amiga Narcisa e vai concentrar os seus pensamentos em Narcisa e solicitar a ela ajuda, solicitar a Narcisa que o auxilie na recuperação de Ernesto. E, efetivamente, Narcisa vai aparecer, né, ao lado de André e vai ajudá-lo muito, né? Narcisa era sua grande companheira, como eu falei, né, das câmaras de retificação. Eles trabalhavam juntos nas câmaras de retificação lá em nosso lar. E aí ele lembra justamente de Narcisa, de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, ora e pede a ela que venha auxiliá-lo, né, no tratamento de Ernesto. E Narcisa vem. E Narcisa vem e ocorre uma coisa muito, muito interessante, não é? Que é, Narcisa se volta para a natureza, né? Para uma natureza exuberante que havia ali próximo à casa de André Luiz, não é? E ela meio que chama espíritos da natureza. Ela chama espíritos que nós chamamos de elementais, espíritos voltados para a natureza. E ela, então, solicita a eles que tragam para ela, determinadas folhas, determinadas ervas, determinados compostos orgânicos somente encontrados na natureza, para que ela, de posse desses elementos, possa, né, desses elementos curativos, possa elaborar um remédio, né, um remédio que vai restituir a saúde de Ernesto. Efetivamente, os elementais trazem o que Narcisa solicita, ela elabora esse medicamento e explica a André que ele deverá ministrá-lo a Ernesto. E André fica ali, ao lado de Ernesto, tratando dele com todo o desvelo durante toda a noite. Na manhã seguinte, né, quando Zélia acorda, ela observa com satisfação que
seu marido já não está tão enfermo e já apresenta sensível melhora. E ela fica extremamente feliz de ver a recuperação de Ernesto. E André também fica muito, muito feliz ao observar, né? Ao observar que havia conseguido, né? Que havia conseguido superar os sentimentos menos felizes, né? De ciúme, de desapontamento, de melindre, e havia conseguido realizar algo muito maior, que era o socorro fraterno a um irmão necessitado. Assim, já com o Ernesto, com a sua saúde quase que totalmente restaurada, André Luiz deixa seu antigo lar, onde a alegria voltou, né, a reinar, e inicia seu caminho de volta a nosso lar, né? Ele volta para as suas atividades, volta para a sua vida no mundo espiritual, volta para a sua vida em nosso lar. E aí, quando André retornar a nosso lar, né, sentindo-se bastante feliz e renovado, né, com uma imensa, imensa alegria por ter conseguido superar a si mesmo, ele vai ter uma surpresa enorme o aguardando em nosso lar. Quando André se aproxima de nosso lar, ele vai observar que o ministro Clarencio e dezenas de amigos seus vêm ao seu encontro, saudando de maneira generosa e acolhedora. Ele não sabe por quê. Ele está surpreso com tamanha recepção, né? Com tamanha recepção, Clarencio pessoalmente, e os seus amigos todos, aquele monte de amigos que ele fez em nosso lar, né? Vão recepcioná-lo. E, obviamente, é uma grande surpresa, ele não sabe por quê, né, de tudo isso. Porém, Clarencio, bondoso, velhinho, se adianta, né? Estende a mão a André e diz para ele, de forma bastante comovida, isso que Clarencio dirá a André Luiz irá fazê-lo muito feliz. Clarencio vai dizer para André Luiz o seguinte: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? André, né? Ele chegou como paciente, né? Ele chegou assim muito debilitado, muito inexperiente, sem saber de nada. Passou um período, eu creio, se eu não me engano, são 2 anos, mais ou menos, não sei bem, que ele passa em nosso lar, né? Aprendendo, estudando, se reformando espiritualmente, moralmente. E quando ele finalmente vai visitar a sua esposa, ele tem uma meia recaída, né? Uma meia recaída, sim, mas ele se recupera, faz o que tem que fazer, não é? Como espírito socorrista, e consegue reverter, né, o quadro e fazer com que aquele irmão, né, que estava muito enfermo, recuperasse a saúde e trazer a alegria de volta ao lar de Zélia. E aí, quando ele chega feliz da vida, porque venceu a si mesmo, ele tem ainda uma surpresa que vai deixá-lo ainda mais e mais feliz. É justamente a recepção que ele recebe e o fato de que Clarencio diz que ele agora é um verdadeiro cidadão de nosso lar. Não é mais o enfermo, não é mais pupilo de Clarencio, é alguém que pode, né, trabalhar, se desenvolver, se movimentar, digamos assim, livremente em nosso lar como cidadão da cidade, né? Isso deixa imensamente feliz. Bom, assim nós chegamos ao final do livro, mas óbvio que o que eu trouxe para vocês aqui foi um resumo, mas um resumo muito, muito resumido de tudo que nós temos nesse livro maravilhoso. Recomendo a todos que ainda não leram a obra
que leiam-na, porque irão usufruir de momentos maravilhosos, irão adquirir grandes conhecimentos com a leitura deste livro maravilhoso, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final, né? Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, e agora vamos, então, fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento para dar por encerrada a nossa sessão virtual pública do CERJ dessa noite. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui, que nos auxiliaram na realização desse estudo, que estão conduzindo os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo que tivemos nesta noite, por todo aprendizado, por todo esclarecimento recebido. Que todos nós, Senhor, possamos guardar em nossos corações essas informações tão úteis para o nosso engrandecimento moral e espiritual. E que todos, Senhor, possam estar conosco aqui na próxima semana para mais uma sessão pública virtual do CERJ. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os espíritos amigos, está encerrada a nossa sessão da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima oportunidade. Tchau.